Olá, amigos, olá, espectadores. Começamos aqui mais um vídeo com as correlações da otorrinolaringologia e outros colegas, né? Hoje nós trouxemos para conversar a Lisiane Holdefer, e ela é fonoaudióloga e psicóloga e vamos conversar um pouco sobre terapia cognitivo-comportamental, que nós sabemos que pode ser usada no tratamento de pacientes com distúrbios, de sensibilidade ao som e também com zumbido, né? Vamos falar um pouco na aplicação, dessa ferramenta, para o tratamento de pacientes além do zumbido, que apresentam misofonia, hiperacusia, enfim. É um assunto extremamente interessante e, doutora Lisiane, eu agradeço muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Gostaria que você se apresentasse para os nossos espectadores, falasse um pouquinho da sua formação, onde você trabalha, por favor. Olá, obrigada pelo convite. Eu sou Lisiane Rodefer, como você falou, sou fonoaudióloga e psicóloga, e desde a minha formação eu fui apresentada ao zumbido, fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, mas terminei a fonoaudiologia antes da psicologia e fui introduzida ao zumbido já na psicologia, na fonoaudiologia, e iniciei então os estudos relacionados a zumbido desde lá. E aí fiz meu mestrado, meu doutorado nessa área, né? E fiz a pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental dentro da psicologia, justamente porque a gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental tem resultados muito interessantes, e hoje talvez os resultados mais robustos dentro da ciência para se tratar zumbido. Né? E para hiperacusia e para misofonia, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental como uma das ferramentas mais indicadas e mais Uhum. bem estruturadas aí para o tratamento dessas questões. Que legal, que legal. Poxa, show de bola. Bom, eu queria então começar a perguntar para você, eh, como é que você explicaria o que é a terapia cognitivo-comportamental para os nossos espectadores, né? Como essa ferramenta funciona, como ela é aplicada? Explica um pouquinho para a gente o que que significa fazer terapia cognitivo-comportamental, por favor. A terapia cognitivo-comportamental é uma ferramenta das psicoterapias, das terapias psicológicas, e ela teve seu início lá com Aaron Beck, mais direcionada para depressão. Então, ele começou a desenvolver uma estrutura de tratamento para pacientes com depressão e viu que dava um resultado muito interessante. E aí, ele começou a aplicar isso para pacientes com ansiedade, para pacientes com dores, e hoje, a terapia cognitivo-comportamental é a ferramenta não farmacológica ou não medicamentosa, mais estudada, mais cientificamente estudada. E aí a gente começou a observar que ela tem aplicação para uma série de coisas, como sono, como zumbido, sensibilidades auditivas. E a ideia dela é uma combinação tanto da terapia cognitiva, que observa a cognição, os pensamentos, como é que esse cérebro se organiza frente a algumas situações, quanto a terapia comportamental, ou seja, como eu respondo frente a essas situações. Então, ela combinou essas duas ferramentas e ela aborda tanto as questões relacionadas à cognição, quanto as questões relacionadas ao comportamento. E aí a gente consegue modular a maneira como o paciente lida, enxerga ou significa certas situações, tanto pela questão comportamental quanto pela questão de como ele processa, entende ou pensa a respeito dessas situações. Nossa, que interessante, muito interessante mesmo, viu? É, Bom, a gente sabe que o zumbido é a sensação, né, ilusória de um som que, na verdade, não existe, mas o paciente o percebe. Isso gera ou pode gerar um incômodo muito grande na vida dos pacientes, né? É, Nós atendemos pacientes que pensam até em suicídio por causa de um zumbido muito importante. A gente sabe quanto isso pode afetar a vida dos nossos pacientes.
Mas como a terapia cognitivo-comportamental, né, a TCC, pode ajudar ao paciente lidar melhor com essa questão do zumbido que causa um grande incômodo, né, quebrando aquele ciclo vicioso de percepção do zumbido, pensamento catastrófico, ansiedade, que a gente sabe também que leva a uma maior percepção do zumbido. Como você ajuda o paciente tirar o zumbido do holofote da atenção? Então, a gente procura, dentro da terapia cognitivo-comportamental, tirar as bengalas, eu chamo de bengalas. Então, assim, muitas vezes a gente começa a criar uma estrutura de funcionamento na nossa vida para a gente poder não perceber o zumbido. Então, eu já entro em casa, eu coloco um som, eu já chego em casa, eu ligo para alguém para eu não me sentir sozinho e vou perceber o zumbido. Eu já ligo a televisão, eu só durmo com a televisão ligada, e aí eu começo a criar um monte de estruturas ligadas a um comportamento para evitar o zumbido. A ideia da terapia cognitivo-comportamental é que eu consiga estar ali com o zumbido e que isso não seja um incômodo para mim. Então, a gente começa a mexer na maneira como, principalmente, especialmente na maneira como esse paciente pensa a respeito do zumbido. Se a gente observar os pacientes que têm o que a gente chama de um zumbido mais catastrófico, que é aquela classificação onde o zumbido ganha uma relevância muito grande, os pensamentos desses pacientes eu nunca mais vou me livrar do zumbido, eu nunca mais vou ter uma noite de sono normal ou contínua, eu não vou, eu vou enlouquecer, eu nunca mais vou ter uma vida boa, minha vida acabou. Normalmente são pensamentos muito catastróficos, muito grandiosos e não realistas e não Uhum. verdadeiros a respeito de si mesmos, nem a respeito do zumbido. Então, a gente começa normalmente observando esses pensamentos, vendo esses pensamentos, e a gente começa a questionar. A gente chama isso de reestruturação cognitiva, onde a gente começa a reestruturar a maneira como esse paciente pensa a respeito daquele evento, do zumbido, ou da Uhum. sensibilidade. E a gente vai trabalhando em conjunto com algumas outras técnicas e estratégias, como, por exemplo, a gente pode lançar mão da mindfulness, que é a atenção plena. Interessante. Então, ela acaba movimentando a questão cognitiva. Então, o paciente começa a aprender a lidar com a sua atenção. O que acontece com o paciente de zumbido? Fico atento ao zumbido 24 horas. E aí, a minha Uhum. atenção está completamente voltada a ele. Então, a gente também aprende a se educar, um, escolher onde prestar atenção, aonde a gente vai direcionar o nosso foco e a nossa atenção. E vai mexer também na questão comportamental. Então, esses rituais que eu acabo criando para não perceber o zumbido, para poder dormir melhor, e que acabam sendo rituais que não são tão interessantes, não são saudáveis, ou são contraproducentes, a gente também começa atuando nessa região nos pacientes com zumbido também. Fantástico, fantástico. Ótima explicação, gostei muito. E vamos falar um pouquinho, então, sobre TCC e hiperacusia, né? Hiperacusia é quando o paciente sente uma reação física, inclusive quando exposto a determinados sons, que para a maioria das pessoas podem ser tranquilos, né? São tranquilos na maioria das vezes, né? Muitos pacientes descrevem um medo de se expor a determinados sons, evitando esse som a qualquer custo, usando protetores auriculares constantemente. Como que a terapia cognitivo-comportamental ajuda, então, a esses pacientes com hiperacusia a fazerem as pazes aí com esses sons ou diminuir o tanto que esses sons causam de problema na vida deles? Explica um pouquinho para a gente a sua visão, por favor. A gente, normalmente, primeiro a gente avalia se esse paciente tem zumbido também, porque boa parte dos pacientes com hiperacusia, em torno de uns 40, 50%, vão ter zumbido, né? Sim. Então, a gente Uhum. tem essa combinação. Uhum. No caso da hiperacusia, o que a gente precisa é expor ao som. Então, Uhum. por aquilo que eu estou fugindo é justamente o que vai me curar. E aí, logicamente, a gente não vai. Eu falo que eu tenho medo de altura, por exemplo. A mesma coisa se eu tivesse um medo de altura. E aí, eu vou tratar esse paciente que tem medo de altura e eu vou dizer: olha, vamos pular de bungee jump. Então, vamos Uhum. tratar nos expondo ao seu medo. Não vou Uhum. colocar um paciente que tem medo de altura a pular de bungee jump de De cara. primeira, né? Não. Uhum.
é uma insanidade, né? Eu vou talvez causar ainda mais pavor, ainda mais Uhum, temor. Então, o que a gente vai fazer, o que chama de dessensibilização. Para eu dessensibilizar, eu vou me expor gradualmente ao estímulo, para que meu cérebro consiga perceber que esse estímulo não é um estímulo danoso, como ele está interpretando, ele não é algo perigoso, como ele está lendo que é. E aí uhum, eu gradualmente vou me expondo a esse estímulo. Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente vai estimular esse paciente no processo de dessensibilização, e à medida que a gente vai se expondo a esse estímulo, como a gente faz, por exemplo, no paciente que está lá se expondo a questões de altura, a gente vai uhum. trabalhando as reações físicas, porque a gente tem reações físicas quando a gente tem uma sensação muito ruim. Eu começo a sentir uma taquicardia, né? Como você falou, os pacientes podem sentir até mesmo dor, contração Uhum, muscular. Então, a gente vai trabalhando essa parte comportamental e física desse paciente à medida que a gente vai fazendo o processo de dessensibilização, de exposição para esse som. E trabalhando os pensamentos em conjunto sempre, sempre. fantástico, fantástico. Às vezes eu começo a fazer, né, algum tipo de terapia de dessensibilização, pedindo para o paciente se expor a sons que ele acha, né, doloroso, podemos dizer assim, sons dolorosos ou que causam uma sensação de medo, colocando sons bem baixinhos no YouTube, pedindo para ele se expor alguns minutos e depois ir aumentando essa exposição gradualmente em relação ao tempo, em relação ao volume. Você acha essa orientação uma orientação válida ou não? Existem formas melhores e mais fáceis do paciente conseguir essa exposição gradual? Eu acho essa orientação super válida. Acho que a gente tem pacientes que já estão usando tampão, protetor, e que podem começar fazendo isso até com tampão e com protetor. E Uhum, aí eu costumo dizer, a gente não sai arrancando o tampão e o protetor desse paciente, a gente vai tirando, deslocando, deixa meio mal encaixado, deixa meio mal colocado, e vai fazendo essa questão bem gradual, como você está fazendo. Eu acho uma excelente orientação. Eu acho que a ótimo. gente vai com uma questão de tempo e volume. E aí vai Uhum. ampliando isso, tanto o tempo quanto o volume, à medida que a gente vai sentindo conforto e percebendo que não é um problema. Uhum, sim, muito legal, muito interessante. E vamos falar agora da misofonia, né? É um sintoma bastante intrigante, e aí os pacientes referem aquela sensação de raiva, às vezes de nojo, uma irritação intensa, incontrolável, quando expostos também a sons rotineiros, inclusive dentro do ambiente familiar, como a respiração de um cônjuge ou o mastigar à mesa, né, quando está junto ali com os filhos. Como que a terapia cognitivo-comportamental, então, trabalha essa emoção que é tão visceral, tão específica, né? E que pode causar tanto prejuízo na qualidade de vida dos nossos pacientes. A misofonia acho que é um grande desafio, né? Porque a misofonia é, ela é muito dolorosa e muito transforma a vida do paciente em algo realmente muito complicado e complexo. Aqui no caso da misofonia, a reestruturação cognitiva, essa parte de a gente olhar para esses pensamentos é algo indispensável, porque a gente não tem como de cara mexer com a reação. No caso, normalmente, para nós, nós temos um evento que ocorre, a gente vai disparar pensamentos, esses pensamentos vão gerar emoções que vão fazer com que eu me comporte de alguma maneira e que eu tenha reações físicas frente àquele evento e aqueles pensamentos de alguma determinada maneira. Na questão da misofonia, eu tenho um evento que dispara e eu já tenho uma reação mesmo antes dos pensamentos. Então, quando a gente conversa Hum, com o paciente, a gente diz: ah, o que foi que passou lá na sua cabeça? O que que é que você lembra que você estava que passou? O que você pensou que te deixou tão irritado? Eu não pensei em nada, eu só senti a irritação. olha. Eu só Uhum, senti o ódio, então a reação ela vem antes. Esse sentimento ele vem antes do pensamento. Então a gente precisa começar a trabalhar talvez um pouco mais de baixo para cima nesse caso, porque essa reação eu sinto, eu não tenho como deixar de sentir, a não ser que eu comece a mexer nesses pensamentos e aí sim eu vá subindo para as minhas reações. Então a reestruturação cognitiva no caso da misofonia é um foco de extrema importância, é mudar o pensamento
negativo e dessensibilizar para poder modificar, então, essas reações. E aí a gente usa como base, que é a base da terapia cognitivo-comportamental, a neuroplasticidade, né? Essa Hum, capacidade do cérebro se reorganizar e, enfim, fazer novas conexões e modificar a maneira como ele estruturou certas respostas, imediatas e instantâneas frente a alguns estímulos. uhum, que legal, que interessante. E existe aproximadamente, eu sei que cada caso é um caso, mas algum tempo previsto para o tratamento de cada tipo de distúrbio? Ah, por exemplo, para pacientes com zumbido, eu costumo ter uma melhora depois de 10 sessões, misofonia 15, hiperacusia 5. Existe isso planejado já para cada tipo de doença? Não existe, é uma coisa muito individual. Como é que você pensa esse planejamento para esses problemas mais comuns que nós estamos conversando aqui? Existem alguns protocolos e a gente encontra na ciência diferentes números de sessões, vamos dizer assim, protocoladas, Uhum, né? E a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma questão de ser mais diretiva, mais objetiva, mais direcionada no problema. Então, de ser uma terapia que não, talvez não seja como a gente está acostumado, como, por exemplo, terapias do tipo análise, que são longas, de anos e anos, tá? Então, a uhum, terapia cognitivo-comportamental tende a ser menos longa. Eu uhum. acho muito complexo a gente dizer para o paciente já numa primeira sessão, serão tantas sessões e aí você vai estar assim, assim, porque a gente não tem como prever, É né? verdade. Porque Uhum, cada paciente responde de uma forma, por mais que eu tenha uma estrutura que eu já sei que eu vou seguir, eu já tenho uma estruturação, eu tenho questões muito individuais de cada paciente que acabam colaborando. Então, se esse uhum, paciente tem uma questão de ansiedade muito forte atrelada, eu também vou acabar mexendo na ansiedade, sim. né? De alguma maneira, eu preciso olhar para essa ansiedade, se essa ansiedade está interferindo no zumbido, está interferindo na hiperacusia. Se eu não tratar essa ansiedade, eu também não consigo resolver. E isso já vai adicionar, talvez, algum tempo a mais aí para essas sessões, né? Uhum, Às vezes, outros diagnósticos que a gente pode ter associados, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de estresse pós-traumático, questões somatoformes, né? Onde a gente somatiza no corpo as questões. Então, a uhum, gente tem outras questões, não só físicas, mas emocionais, que também são envolvidas e que aí podem mudar o número de sessões. Mas existem protocolos diferentes na literatura, né? De 8 sessões, 16 sessões, 20 sessões. uhum, Normalmente não é um processo tão longo, tá? uhum. Mas pode ser. Que Tá? Então é interessante, muito difícil a gente interessante. jurar para o paciente que vão ser só X, que ele Uhum. talvez precise um pouquinho mais. Sim, sim, é. Até porque a gente vê no dia a dia o quão o paciente com zumbido, o zumbido não é um problema só, né? É um problema, é um mundo, é um universo zumbido, né? E realmente acho que é difícil seguir exatamente o tempo protocolar, né? Mas me fala uma coisa, você atende também, que eu sei, porque eu já inclusive encaminhei alguns pacientes de São Paulo aqui para você. Você atende por a gente pode chamar de teleconsulta, Uhum. teleatendimento. Funciona bem? Como é que é isso para TCC? É uma boa forma de atender os pacientes que estão distantes através de atendimentos online? Explica isso para nós, por favor. A TCC, ela tem esse grande benefício, assim, eu acho que uma técnica muito fácil de ser aplicada online, e a gente já tem muita documentação que comprova que a eficácia dela não cai no método online. Então, aí eu acho que vai muito da questão da aderência do paciente, da preferência do paciente, mas as estratégias, a aplicabilidade dela tem a mesma eficácia, a gente consegue o mesmo resultado que a gente consegue presencialmente, a gente consegue nas modalidades online. Então, ela tem esse grande benefício. Ótimo, ótimo, ótimo. Que bom. Assim eu fico mais tranquilo ainda de continuar mandando os meus É, pacientes para você. que bom Doutora a gente poder Elisiane, ajudar. fala um pouquinho para nós de técnicas, dicas práticas e técnicas que você usa também
sobre reestruturação dos pensamentos, como, por exemplo, você falou do mindfulness, técnicas talvez tenham a ver também com relaxamento, diários de registro. Explica para a gente um pouquinho de técnicas que o paciente pode usar no dia a dia, que podem aí contribuir para a recuperação dele, independentemente aí de se é um zumbido, se é a misofonia, se é a hiperacusia, o que que o paciente pode fazer? As dicas que eu falo, eu As adoro dicas dar dicas. práticas. Vamos dar dicas. Olha, para falar de saúde mental, não, a gente não fala de saúde mental e é sem a gente cuidar da questão da alimentação, porque um Perfeito. cérebro funciona bem se eu estiver bem alimentado. A gente Uhum, não fala de saúde mental sem uma atividade física, então isso é parte do nosso processo de tratamento dentro da psicoterapia também cuidar disso, uhum, e do sono. Então, são três fatores que eu acho que são para a pessoa já avaliar. Estou fazendo atividade física, estou me alimentando adequadamente, estou consumindo muito doce, estou me alimentando né, com muitas coisas que eu não deveria, posso melhorar essa alimentação e como está a qualidade do meu sono, e até se eu preciso de ajuda em relação a isso, procurar um profissional que possa me auxiliar nesse processo. uhum, E aí, identificado isso, vamos para as dicas objetivas aí em relação a questões de pensamentos. Eu sou muito fã, e a terapia cognitivo-comportamental usa muito da ideia de escrever. uhum, Então, o que eu sugiro para as pessoas quando elas estiverem no momento mais sofrido, mais dolorido, o zumbido está forte, está me incomodando, escreva, coloque num papel o que está passando na sua cabeça, porque ali você já vai identificar muitos dos seus pensamentos e vai te dar chance de, no momento onde eu não estou numa crise, onde a coisa não está tão séria, olhar para eles e verificar se eles realmente condizem com a realidade ou se eles estão engrandecidos, talvez, pelo momento, pela sensação forte do zumbido ali. E talvez você vai identificar o tipo de pensamento e sentimento que ele acaba disparando junto, porque a gente acaba escrevendo ali, tô com muita raiva, eu tô com uhum, muito medo, eu não tenho mais controle sobre isso. Opa, já identifiquei que eu tenho medo e que eu tenho controle nessa história. Então uhum, eu começo a identificar o que está por trás do meu zumbido. A partir daí eu tenho chance de agir. Se eu não sei o que está me movendo, eu não sei onde eu preciso pisar no freio, né? uhum, Isso é uma das coisas. A atividade, por exemplo, mindfulness. Mindfulness é muito mais do que meditação. As pessoas ligam a mindfulness, a atenção plena, a um processo meditativo, que é excelente. Meditem, pessoal, porque é uma das coisas que a ciência já comprova que ajuda modifica muito. o cérebro, né? Uhum, Muda a neuroplasticidade de forma positiva. Mas a atenção plena não é só meditar. A atenção plena é você estar presente 100% naquele momento, e isso a gente pode exercitar ao longo do dia. Então, eu uhum, posso escovar meus dentes e exercitar por alguns segundos, eu estar ali em atenção plena, eu fecho meu olho e eu vou sentindo a cerda no meu dente, a sensação do sabor da pasta, onde que tá, se tem água na minha boca, onde que tá, qual a sensação da cerda passando do dente, e eu viver o cheiro que eu consigo perceber naquele momento da pasta, se tem uhum, algum som que faz, qual é o som que eu percebo, eu viver 100%, exercitar minha atenção plena. Então, uhum, isso é algo que a gente pode e deve fazer no dia a dia. E talvez uma das chavinhas que eu mais amo, que a ciência mais comprova como uma grande ferramenta para girar a nossa ansiedade, é a respiração. uhum, Então, uma respiração profunda, eu sugiro para os pacientes respirar de hora em hora. De hora em hora, deixa lá uhum, um bilhetinho, um post-it, um alarme, e aí você para e faz umas 3 ou 4 respirações profundas. Não sem respirar. Puxa o ar forte, tenta puxar o ar lá na barriga o máximo que você conseguir. Segura uns segundinhos e solta, vai soltando sempre mais devagar, o mais devagar que conseguir, porque isso vai equilibrar o sistema simpático e parasimpático, vai te tirar daquele luta e fuga, que é o que gera ansiedade, que é o que contrai toda a musculatura do nosso corpo, que é o que nos deixa super em alerta e vai equilibrar o teu sistema. E se a gente faz isso de hora em hora, eu acabo tendo um estado geral muito melhor do que eu tentar fazer isso só na hora que eu estou numa crise, e aí não encaixa, aí não funciona, aí não dá certo e não vai dar mesmo. A ideia é você uhum. fazer isso de hora em hora. Eu acho que essas são dicas que são super aplicáveis e que acho que são úteis e que talvez possam ajudar aí quem está escutando a começar a mobilizar essa parte aí.
fantástico, adorei. Você estava falando, eu já estava aqui me concentrando na Puxando respiração aqui. a diferença. Faz sim, muito bom. Legal. E, bom, uma coisa que me chamou muita atenção, né, quando nós nos conhecemos, foi justamente o fato de você ter essa dupla formação. Não é tão comum assim, né? Nós conhecermos uma profissional que fez tanto a fonoaudiologia, né, que trabalha tão proximamente a nós, médicos otorrinolaringologistas, quanto a psicologia. E dentre as estratégias utilizadas pelas fonos para tratamento do zumbido, existe a terapia sonora, né, o TRT, que também tem a ver com sensibilização. Você também incorpora técnicas que você aprendeu lá na fono, na sua prática diária, você combina as coisas, por exemplo, a TRT, nessa sopa de letrinhas que vai ficar TRT com a TCC? Combino claro, a gente avalia caso a caso, a necessidade de cada paciente, mas sim, muitas vezes eu utilizo a terapia sonora, eu utilizo muito a TRT, a ideia da terapia de retreinamento do zumbido e sensibilidade auditiva, ela é meio meu carro-chefe. Então, talvez é uma das que eu mais utilizo aí na combinação com a terapia cognitivo-comportamental. Mas também utilizo, avalio a questão muscular do paciente, se tem alguma interferência nisso, a gente já conversa sobre as questões auditivas do paciente, então tem essa parte da fono, ela acaba ajudando a ter um olhar um pouco mais amplo, e sim, eu sempre combino estratégias, tá? Eu acho que essa é uma vantagem que a gente sabe que tratamentos combinados têm respostas melhores. Então, por que não? Se a gente tem mais de uma coisa para fazer que pode ser feita e que não vai, de forma alguma, prejudicar nenhuma das outras estratégias, vamos fazer todas as ferramentas que a gente pode aplicar para cada caso. Uhum. Fantástico, fantástico, muito legal. E, bom, é, lá no meu consultório, muitas vezes eu falo para o paciente, eu peço para o paciente dar uma nota, por exemplo, para o zumbido, né? Quando ele vem na primeira consulta, uma nota para o grau de incômodo, quanto esse zumbido interfere na vida dele. E muitos pacientes dão nota alta, por isso que eles estão procurando ajuda, né? Então, por exemplo, uma nota 8 para o zumbido. E aí eu explico para ele que o nosso objetivo, né, ao longo do tratamento, do acompanhamento, é fazer uma série de ações, né? Inclusive, talvez indicar a TCC, a TRT, mas também melhorar a dieta, diminuir a cafeína, tentar controlar a ansiedade, evitar períodos muito longos, de jejum, né? Enfim, começar a fazer exercícios físicos, se precisar, colocar um aparelho, de reabilitação auditiva, né? Um AASE, se for, a indicação, para depois a gente transformar aquele zumbido, que ele deu uma nota 8 no começo do tratamento, para um zumbido que tenha uma nota 2, né, em relação ao grau, ao grau de problema, ao grau de incômodo que causa na vida do paciente. Esse é só um exemplo, mas eu queria saber de você também. Como é que você planeja o objetivo? É curar totalmente o zumbido? É diminuir a gravidade e a interferência na vida do paciente? Como é que funciona isso na sua visão? Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a ideia não é a gente eliminar o zumbido. Então, isso a gente Uhum, tem que ter muita clareza quando o paciente vai para a terapia, às vezes ele vai, eu quero que o meu zumbido diminua, eu quero que ele desapareça. Esta não é a proposta da terapia cognitivo-comportamental. Talvez as outras estratégias associadas possam levar a gente para isso, mas a terapia cognitivo-comportamental tem como foco a redução do incômodo. O uhum, zumbido pode permanecer ali, ele pode permanecer no mesmo, na mesma intensidade, no mesmo volume, mas sim, ele não me incomoda em nada. Ele não perfeito. atrapalha a minha vida, ele não interfere na minha vida. E eu sei que parece bem impossível para quem tem um zumbido que diz que é muito forte, muito intenso, mas acredite, né, que quem está ouvindo aí, que o zumbido, é mesmo forte, não precisa ser incômodo. A gente tem pacientes com Uhum, zumbido bem baixinho, com um grau de incômodo muito grande, e pacientes com zumbido com uma intensidade muito forte e com um incômodo bem baixinho. Então, a ideia da terapia cognitivo-comportamental é a questão do incômodo.
incômodo. E apesar Uhum. de esse zumbido permanecer, se ele está ali ou não está, eu não me incomodo com ele. Uhum. Fantástico, fantástico, ótima colocação. E eu queria saber a sua opinião em relação ao papel da família no apoio desse paciente portador de zumbido, misofonia, hiperacusia. É importante a gente ajudar o paciente a conscientizar a família tem um papel relevante na recuperação e na reabilitação desse paciente. O que que você acha? Fala um pouquinho o seu ponto de vista sobre isso, por favor. Eu acho que, como em qualquer doença, a família, ou uma rede de apoio, eu diria, né, para quem não tem mais a família ou não tem a família próxima, faz toda a diferença. Né? Uhum, Especialmente, eu diria, nas questões de sensibilidade auditiva, porque essas pessoas vão estar envolvidas na geração dos desconfortos auditivos desses pacientes, e às vezes isso gera muito incômodo na família. Ah, não uhum, posso mastigar que ela reclama, não posso respirar que a pessoa está irritada comigo. Então, o familiar acaba ficando muito incomodado com o sintoma desse paciente e acaba tendo dificuldade de lidar com isso. E a uhum, compreensão e o apoio da família acaba fazendo com que esse paciente tenha mais chance de um bom prognóstico, porque ele vai ter uhum, esse suporte em casa. Então, sim, a família, ela tem um papel indispensável, uma rede de apoio que essa pessoa tenha para poder lidar com esse momento difícil e passar por isso, e talvez passarem juntos, né? Até para a família poder se educar em como ajudar, de fato, uhum, essa uhum. pessoa, né? Fantástico, E isso eu acho que é concordo. importante, às vezes, até participar de uma sessão ou outra, né? Às vezes, quando É, vai na primeira consulta, eu peço, até gosto quando vai familiar, eu peço para entrar no consultório, por exemplo, vem que junto. legal. Deixa eu conversar junto, eu quero que você entenda o que está acontecendo, eu quero te dizer Uhum, como é que funciona, porque vindo de um profissional, às vezes é diferente do que daquele familiar que está só aparentemente reclamando, mas na verdade está sofrendo com a situação. uhum. Fantástico, muito bom, muito bom. Bom, doutora Lisiane, nós estamos chegando ao final aqui da nossa conversa, foi extremamente produtiva e eu queria que você deixasse então as suas palavras finais aí, um recado final para os nossos espectadores. Eu sei que seus contatos todos vão ficar depois na descrição do vídeo. Quem quiser entrar em contato com a doutora Lisiane, agendar uma avaliação, uma consulta, tá? E, por favor, a palavra é sua. Olha, eu acho que o que precisa ficar na cabeça é: existe tratamento. Eu não preciso sofrer, eu não estou sozinho, como boa parte das pessoas pensa. Você não está sozinho, existem profissionais que se dedicam, que estudam e que têm interesse em fazer com que você tenha uma qualidade de vida restaurada. Está aqui o Dr. Bruno fazendo esse movimento, levando informação justamente para que você tenha acesso a isso. Então, existe tratamento. Existe saída, busque ajuda. Hiperacusia, zumbido e misofonia não precisam ser o centro da sua vida, nem devem ser. Então, busque ajuda porque há como viver com qualidade, apesar de. Fantástico, muito bom, muito bom. Concordo plenamente com as suas colocações. Bom, pessoal, meu nome é Bruno Rossini, então, como vocês sabem, atendo atualmente na clínica Otto One de otorrinolaringologia aqui em São Paulo, tanto em consultas presenciais quanto online, assim como a doutora Lisiane comentou também. E nós ficamos então à disposição para conversar, esclarecer dúvidas e fazer agendamentos para quem precisar. Contem comigo também. Muito obrigado novamente, doutora Lisiane. Adorei a conversa e até breve.